aqui em mais um podcast da Sociedade Gastro do Rio de Janeiro. Meu amigo André Torres. André, dá uma dica prática, assim, o que você faz quando chega um paciente no teu consultório e que descobriu que tem esteatose? Como é que você conduz esse paciente? João, primeiro que é uma situação muito comum, né? A gente vê todo dia dezenas de pacientes com esteatose no nossos consultórios, nossos ambulatórios, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é ver as comorbidades desse paciente, porque geralmente esses pacientes são assintomáticos, não tem sintoma nenhum, fizeram exames muitas vezes de rotina e receberam como achado a esteatose ou, frequentemente, também alterações nas enzimas do fígado, né? As transaminases. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está colhendo a anamnese, fazendo o exame fixo, são os fatores de risco que esse paciente pode ter, né? As comorbidades, se ele tem principalmente componentes relacionados à síndrome metabólica, como hipertensão, diabetes, dislipidemia e principalmente obesidade, que é uma doença que vem crescendo aí de incidência nos últimos anos. Histórias familiares, a gente tem que ver dessas doenças cardiovasculares, neoplasias, etc. São doenças relacionadas também à doença gordurosa. E quando a gente vai abordar esse paciente, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, né? A gente tem como principal causa a síndrome metabólica, como causa da esteatose, mas a gente tem que lembrar que medicamentos podem fazer, está associado à doença gordurosa, o hábito do álcool, né? E as hepatites virais, hepatite B e C, e eventualmente também uma hepatite autoimune, que às vezes faz diagnóstico diferencial, né? Doenças metabólicas mais raras, a gente exclui, mas não é o nosso dia a dia, né? Agora, eu acho que a abordagem inicial é essa, e depois a gente vai avaliar em relação a prognóstico, né? E aí eu queria ver com você como é Legal, que é a né? sua abordagem depois que você fez esse diagnóstico diferencial e você caracterizou que tem a ver com a síndrome metabólica, né? Legal, André. O que você falou é uma boa anamnese, né? Você é um bom clínico, né? E é exatamente isso que você faz no teu dia a dia. Então, passada essa etapa, a próxima etapa é definir se esse paciente tem fibrose ou não. Então, a gente vai fazer o cálculo do FIB-4, que é um score de risco de cirrose. Se der menor do que 1,3, ou em pacientes acima de 65 anos, se der menor do que 2, a gente vai ficar bem seguro que ele não tem cirrose e a gente pode orientar ele sobre mudança do estilo de vida e tratamento de comorbidade. Se der maior do que 1,3, ou em pacientes com mais de 65 anos, acima de 2, a gente não pode parar por aí, a gente vai precisar fazer uma elastografia. Feita a elastografia, a gente vai saber se o paciente tem fibrose ou não. Aqueles pacientes sem fibrose, a gente vai manejar com mudança do estilo de vida e um tratamento intensivo das comorbidades. Essa é a base do tratamento. Nos pacientes que têm algum grau de fibrose, a gente vai lançar mão do tratamento farmacológico. E aí, no tratamento farmacológico, a gente tem algumas opções. A gente pode usar pioglitazona, vitamina E, agonista do GLP-1 e, com menor grau de evidência, inibidores de SGLT2. Então, são os grupos de medicamentos que podem ser usados individualmente ou combinados. E aí, para a escolha deles, a gente vai ter que olhar como é que é o paciente. Voltar lá no início da história. Se ele tem obesidade, se ele tem diabetes, entender aquele paciente para escolher o melhor tratamento farmacológico, mas volto a destacar que o tratamento farmacológico focado para o fígado é nos pacientes que têm fibrose. Todos os outros vão fazer tratamentos farmacológicos para as suas comorbidades e, obviamente, também sempre a mudança do estilo de vida. Então, acho que é um resumo aí do nosso dia a dia, né? Perfeito.